Olha só que interessante a situação que está ocorrendo agora no Supremo Tribunal Federal e que está decidindo a liberdade de crença da Testemunha de Jeová na recusa do tratamento com transfusão de sangue. Certo? Para quem não sabe, esse caráter religioso, o Testemunho de Jeová, tem uma recusa por determinadas questões, né, de caráter religioso contra a transfusão de sangue, certo? Por muito tempo isso foi um tabu no sentido de que estamos encarando dois direitos fundamentais, um direito à liberdade religiosa e de crença, cujo, né, no caso específico, não autoriza a testemunha de Jeová a fazer esse tipo de tratamento, e por conta disso, essa testemunha, na autonomia de vontade dela, não quer fazer. E de outro lado, a gente tem o direito do médico à vida, né, a garantir a vida do paciente. E aí o que acontece? O STF tem tido essa discussão e tudo mais, e agora, né, no dia 15, teve o julgamento, e que ainda vai ter no dia 18, né, de agosto, para ser concluído, mas por maioria dos votos já praticamente foi decidido, de que dá ampla liberdade à testemunha de Jeová a recusa contra o tratamento, desde que ela esteja entendendo a situação que ela se encontra, desde que ela saiba dos riscos dessa recusa, desde que ela tenha capacidade suficiente para entender determinada situação. Ela pode se recusar ao referido tratamento por conta de questões religiosas. Aqui está se privilegiando a autonomia de vontade da parte e a profissão da fé dela quanto a essa situação, mesmo que possa ocorrer isso. E para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no caso específico, né, o SUS tem que verificar outras alternativas que possam dar o tratamento adequado sem fazer esse tipo de transfusão, certo? Aqui, então, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal põe em confronto dois direitos fundamentais, né, o direito de crença, a liberdade religiosa e o direito à vida, certo? Que nesse caso prezou-se primar pelo direito da parte da recusa quanto a esse tipo de tratamento, certo? Desde que a parte tenha livre capacidade quanto ao consentimento ou não desse tipo de tratamento, certo? No voto, os ministros relataram esse tipo de excepcionalidade, né, quanto ao tratamento e falaram que se houver outra forma de cuidado, o SUS deve efetuá-lo, mesmo que tenha que transportar a pessoa para outra localidade. Né? Aqui se preza, então, pela religiosidade da testemunha de Jeová, que tem essa questão. E nesse caso específico, o que foi fixado foi a seguinte tese, né? É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos, né? A recusa ao tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quanto a veiculada por meio de diretrizes antecipadas de vontade. É possível a realização de procedimentos médicos disponíveis por todo o sistema público de saúde, com a interdição da realização da transfusão de sangue ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnica e científica de sucesso, anuência da equipe médica e sua realização de decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida ao paciente. Nada mais é do que essa decisão reforça a liberdade de crença religiosa da parte, dando autonomia para ela, desde que ela tenha capacidade suficiente para entender a situação, os esclarecimentos, os riscos e concordar com essa situação. Além disso, se tiver outro tipo de é, tratamento, o SUS estaria obrigado a fazer essa situação de possibilitar esse tipo de tratamento, desde que a parte seja esclarecida sobre essa possibilidade e desde que ela tenha vontade, tá? Então, basicamente, o que a gente teve aqui foi um caso complexo, no qual dois direitos fundamentais, que é o direito de crença e liberdade religiosa, combatido ao direito à vida, né? A gente sabe que no direito não existe um direito que é acima do outro, tá? Todos os direitos fundamentais, eles são importantes, eles podem ser relativizados. Quando a gente tem um conflito entre esses direitos fundamentais, vai depender do caso concreto, do julgador e da situação para verificar qual direito se sobrepõe. Nesse caso específico, houve a sobreposição do direito à liberdade religiosa, do direito à crença, à fé da pessoa, acima do direito à vida, no caso desse tipo de tratamento. Só que, lógico, primando a possibilidade de fazer tratamentos diversos nesse tipo de situação. É um caso excepcional, é um caso extremamente interessante e é um caso que é alvo de vários artigos científicos sobre a possibilidade ou não de transfusão de sangue para testemunho de Jeová. Nesse caso específico,
o que tem se entendido agora com esse parecer do STF é que a testemunha de Jeová tem a possibilidade de recusar este tratamento por questões religiosas, mesmo que isso possa comprometer a sua vida, e tem a possibilidade de fazer tratamento diverso, caso os médicos consigam vislumbrar a possibilidade de tratamento e a parte saiba dos riscos, certo? Desses tratamentos diversos. Tudo bem? Certo? Teve alguma dúvida sobre essa situação? Eu vou colocar aqui no texto, na descrição, algumas informações importantes, inclusive a tese que foi fixada, certo? Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, fico à disposição, tá? Tenha um ótimo dia e uma boa semana a todos.